Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução. Nessa questão, nós vamos estudar geometria analítica. Utilizaremos também produtos notáveis para dar continuidade na nossa resolução. Vamos fazer uma leitura de parte do enunciado. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x, o, y, a equação x² mais y² menos 6x mais 4y é igual a 3 representa. Nas alternativas A, C, D e E, ele fala de hipérbole, circunferência, elipse e parábola. É importante que você saiba a equação geral de cada uma delas, ok? Só que antes de entrarmos nessas equações, eu vou falar um pouco sobre produtos notáveis, rapidamente. Vamos falar sobre o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Eu vou mostrar como desenvolve o quadrado da soma e da diferença, e vou mostrar também como que nós fazemos o caminho inverso, ok? Então, primeiro nós temos o quadrado da soma de dois termos genéricos, nós temos a mais b elevado ao quadrado. Aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Então, como que eu desenvolvo isso? É o quadrado do primeiro termo, adicionado a duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, adicionado ao quadrado do segundo termo. Essa é uma regra básica para o quadrado da soma de dois termos, onde o primeiro termo é A e o segundo termo é B. Então, organizando essas informações, nós temos que o quadrado de A é A ao quadrado, 2 vezes A vezes B é 2AB, e B ao quadrado continua sendo B ao quadrado. Agora eu vou trazer a seguinte situação. Um caso particular. Eu vou colocar x mais 1 ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Então, é o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, adicionado a duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 1, adicionado ao quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado adicionado a 2x mais 1, já que o quadrado de 1 é 1. Então, nós pegamos o quadrado da soma de dois termos e fizemos o desenvolvimento e chegamos em um trinômio quadrado perfeito. x² mais 2x mais 1 é um trinômio quadrado perfeito, pois ele representa, lá atrás, o quadrado da soma de dois termos. Ok? Por que é um quadrado perfeito? X mais 1 ao quadrado. Porque eu consigo achar a raiz quadrada exata desse termo. Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado é x mais 1. Então, eu vou trazer um trinômio quadrado perfeito e nós vamos ter que descobrir a forma resumida dele. Então, nós temos x² mais 10x mais 25. O que eu vou fazer? Nesses três termos desse trinômio, eu vou em busca daqueles que representam números quadrados perfeitos. E os que representam números quadrados perfeitos é o x² e o 25. Por quê? Porque nós podemos achar a raiz quadrada exata desses termos, ok? Então, o primeiro termo é x e o segundo termo é 5. Esse termo central ele deve representar duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ou seja, 2 vezes x vezes 5. Ele representa 2 vezes x vezes 5. Representa o que está escrito no trinômio 10x? Sim, representa. Então, nós descobrimos que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Ok? Vamos supor que inicialmente nós não sabemos que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Eu ainda estou em busca disso. Então, o termo central é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso deu 10x. Deu justamente o termo central do nosso trinômio. Então, eu posso garantir que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito, porque ele representa o quadrado da soma de dois termos. Ele representa x mais 5 ao quadrado. Se você desenvolver x mais 5 ao quadrado, você vai chegar em x² mais 10x mais 25, ok?
Então, nós transformamos o trinômio quadrado perfeito em um quadrado da soma de dois termos. É isso que nós vamos utilizar na resolução. Faremos agora a mesma coisa com o quadrado da diferença de dois termos. Eu vou criar aqui uma situação genérica, onde os termos são a e b, então eu tenho a menos b ao quadrado, então vai ser quadrado do primeiro termo, que é a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, nós temos a ao quadrado menos duas vezes a vezes b, adicionado a b ao quadrado. Isso vai dar ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Tudo bem? Vou colocar agora um caso particular do quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, que é x², menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2, adicionado ao quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Isso vai ficar x² é igual a x², menos 2 vezes x vezes 2 vai ser menos 4x, adicionado a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Muito bem, aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque nós podemos representá-lo como o quadrado da diferença de dois termos. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Eu vou apresentar para vocês um trinômio. Vamos supor que eu não sei ainda se ele é um trinômio quadrado perfeito. O que eu sei é que ele é um trinômio, porque ele tem três termos, e eu quero descobrir se ele é um trinômio quadrado perfeito. Como que eu descubro? Eu vou em busca dos termos, dos dois termos que representam números quadrados perfeitos, se ele tiver, é claro, e ele tem. Quais são os termos que representam números quadrados perfeitos? É o x² e o 64. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar a raiz quadrada de cada um desses termos. Então, raiz quadrada de x² é x e raiz quadrada de 64 é 8. É por isso que eles são números quadrados perfeitos, porque eles possuem raiz quadrada exata. Esse termo central, que é o 16x, ele deve representar menos duas vezes o primeiro termo, que nós achamos que é x, vezes o segundo termo, que é 8. Então, isso vai dar menos 16x. Então, olha só que bateu com o termo central do nosso trinômio, que agora eu posso chamar de trinômio quadrado perfeito. Então, nós concluímos que x² menos 16x mais 64 representa o quadrado da diferença de dois termos. Que termos são esses? X e 8. Então, vai ficar x menos 8 ao quadrado. Muito bem. Então, agora eu vou colocar uma situação parecida com o que nós temos na nossa resolução. Nós temos aqui no enunciado uma equação onde nós temos duas incógnitas, x e y, e temos termos independentes, que são os números. Então, nós vamos criar uma situação aqui parecida. x² mais 10x mais y² menos 16y. Isso tem que ser igual a 11. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos uma parte dos termos que tem x, que é o x² mais 10x, e eu tenho uma outra parte dos termos que tem y, que é y² menos 16y. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos agrupar os termos que possuem x e vamos agrupar os termos que possuem y. A partir desse agrupamento, nós vamos tentar completar quadrados. Ou seja, nós vamos, a partir desses dois termos que nós estamos colocando entre parênteses, x² mais 10x e y² menos 16y, nós vamos tentar criar um trinômio quadrado perfeito. Ok? Só que aqui o detalhe é o seguinte, que x² mais 10x, nós só temos dois termos. E se eu quero transformar num trinômio quadrado perfeito, eu preciso de 3. Então, tem que agregar mais um termo. O que nós fizemos ali em cima?
nós verificamos inicialmente quais são os termos que são números quadrados perfeitos. E entre x² e 10x, eu tenho certeza que x² é um número quadrado perfeito. Mas quem é o segundo número quadrado perfeito? Eu não sei. É isso que nós vamos descobrir agora. Porque eu sei que o 10x não é número quadrado perfeito. Porque ele não tem raiz quadrada exata. Então, o que nós podemos descobrir inicialmente? Que o primeiro termo é a raiz quadrada desse número quadrado perfeito, que é x². Então, raiz quadrada de x² é x. Então, esse é o primeiro termo. O que eu sei também é que esse termo 10x, que é o termo central, ele deve representar 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes um segundo termo, que tem que ser 5. Por quê? Porque 2 vezes o primeiro termo vezes 5 é igual a 10x, que vai dar justamente o termo central do nosso trinômio que a gente quer buscar. Então, nós descobrimos que o segundo termo é 5. Ou seja, o outro termo não é 5, é 25, porque ele tem que ser elevado ao quadrado. Então, nós completamos quadrados e chegamos em x² mais 10x mais 25. Esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito, porque ele representa x mais 5 ao quadrado. Agora, como que nós vamos colocar isso no nosso problema ali? Porque nós temos apenas dois termos. Nós temos apenas x² mais 10x. O que está faltando para tornar isso um trinômio quadrado perfeito? Primeiro, ele está faltando um termo. Lógico, para ser trinômio, está faltando um termo. Porque, por enquanto, ele é só um binômio. Ele tem só dois termos. Está faltando o 25. Muito bem. Então, nós completamos quadrados. Faremos a mesma coisa com o y, com os termos que possuem y. Então, nós temos y² menos 16y. Adicionado a um outro termo que eu não sei quem é. Vamos colocar uma incógnita aí. O que eu sei é que, entre esses dois termos que nós conhecemos, o y² é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz quadrada dele é y. O que eu sei é que esse termo central aí, o 16y, ele deve representar menos 2 vezes o primeiro termo, que eu já sei que é y, vezes um segundo termo, que eu vou ter que descobrir agora. Porque para ele dar menos 16y, esse segundo termo tem que ser 8. Por quê? Menos 2 vezes y vezes 8 vai dar menos 16y. Então, nós descobrimos que o segundo termo é 8. Só que no trinômio ele vai ser 64, que é o quadrado de 8. Então, nós completamos quadrados novamente. Nós incluímos o 64 no nosso binômio que nós já tínhamos, y² menos 16y, e ficou y² menos 16y mais 64, que é igual a y menos 8 ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que está faltando ali no nosso problema? Está faltando acrescentar o 64. Agora sim, ele é um trinômio quadrado perfeito. Lógico, quadrado da diferença de dois termos. Só que para equilibrar essa equação, primeiro, eu não posso simplesmente sair acrescentando números. Se você pensar na balança, tudo que eu ponho de um lado eu tenho que pôr do outro para equilibrar. Então, se eu coloquei 25 e 64 do lado esquerdo da igualdade, então eu tenho que colocar o 25 e o 64 do lado direito da igualdade. É como se fosse uma balança. São dois pratos e os pratos devem estar equilibrados. Então, acrescenta uma coisa de um lado, acrescenta a mesma coisa do outro, que continua equilibrado. Então, vamos finalizar assim. Eu vou dizer que x² mais 10x mais 25 representa o quadrado da soma de x mais 5. Muito bem. Adicionado, vamos escrever que y² menos 16y mais 64 representa o quadrado da diferença de dois termos, que é y menos 8 ao quadrado. Isso tem que ser igual a 100.
Então, é isso que nós vamos fazer na nossa resolução. Então, de forma resumida, nós temos que verificar se a equação x² mais y² menos 6x mais 4y é igual a 3 representa uma hipérbole simétrica em relação ao eixo OY, se representa um conjunto vazio ou se representa uma circunferência de raio igual a 4 e centro em algum ponto do quarto quadrante, ou então uma elipse alongada em relação ao eixo OX, ou então uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, conforme eu falei na apresentação, é muito importante que vocês conheçam a equação geral da hipérbole, da circunferência, da elipse e da parábola. A partir daí, a gente já consegue direcionar a nossa resposta. A gente consegue desenvolver alguma coisa. Então, nós temos aqui as equações gerais da elipse, que é a primeira, a segunda, equação da hipérbole, depois a equação da parábola, e por fim nós temos a equação reduzida da circunferência, ok? E mais embaixo nós temos a equação geral da circunferência, que nada mais é do que o desenvolvimento desses quadrados da diferença. Então, olhando para o que a gente tem lá no enunciado, na equação que nós temos, nós vamos considerar que se trata de uma equação geral da circunferência, onde nós temos o x², o y², um coeficiente que multiplica o x, um coeficiente que multiplica o y e mais algum número que é um termo independente, ok? Então, nós vamos apostar que é uma circunferência, que trata-se de uma equação da circunferência. Então, nós vamos pegar a nossa equação e vamos tentar transformá-la na equação reduzida da circunferência. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer uma equação reduzida, nós vamos descobrir quem é o raio e nós vamos descobrir quais são as coordenadas do centro da nossa circunferência. Então, a princípio, nós estamos apostando na alternativa C. Só que nós temos que provar primeiro que essa circunferência tem raio igual a 4 e que o centro dela está em algum ponto do quarto quadrante. Ou seja, nós temos que descobrir o x e o y, ok? Do centro dessa circunferência, se for uma circunferência. Então, vamos começar da seguinte forma. Nós vamos reescrever a nossa equação x² mais y² mais 4y igual a 3 e vamos tentar transformá-la numa equação geral da circunferência. Então, conforme eu mostrei na apresentação, nós temos que completar quadrados e verificar se a gente consegue chegar numa equação geral da circunferência. Então, pela equação geral da circunferência, nós temos que ter o quadrado da diferença de x e xc, onde xc é a abscissa do centro da circunferência, adicionado ao quadrado da diferença de y menos yc. Yc nada mais é do que a ordenada do centro da nossa circunferência. Então, se nós temos a abscissa do centro e temos a ordenada do centro, então nós temos as coordenadas do centro dessa circunferência. Então, nós vamos poder afirmar se ela está no primeiro quadrante, no segundo ou até mesmo no quarto quadrante. Então, vamos lá. Vamos tentar completar quadrados aqui. Nós temos x² mais y² menos 6x mais 4y é igual a 3. Nós temos aqui a equação desenvolvida. Nós queremos chegar na equação reduzida. Vamos só reproduzir aqui novamente essa equação reduzida. Nós temos x menos xc ao quadrado adicionado a y menos yc ao quadrado. E isso tem que ser igual ao raio ao quadrado. Muito bem, nós queremos chegar nessa expressão. Veja que nós vamos obter nessa expressão
o XC, o YC e o raio, o que é suficiente para provarmos que a circunferência ela possui raio igual a 4 e o centro está em algum ponto do quarto quadrante. Então, primeiramente, vamos agrupar os termos que apresentam x. Nós temos x² menos 6x e vamos agrupar os termos que contêm y. Y² mais 4y é igual a 3. Então, para completar quadrados aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos x² menos 6x mais 9. Então, nós acrescentamos um 9 a esse primeiro parêntese. E aqui, no próximo parêntese, nós vamos completar quadrados da seguinte forma. y² mais 4y mais 4. Então, se nós acrescentamos do lado esquerdo da igualdade o 9 e o 4, então nós vamos acrescentar o 9 e o 4 do lado direito da igualdade. Então, vai ficar 3 mais 9 mais 4. Então, isso representa um trinômio quadrado perfeito, que é x menos 3 ao quadrado, adicionado a y mais 2 ao quadrado. E isso tem que ser igual a 16. Então, nós completamos quadrados aqui e chegamos na equação geral da circunferência. Ok? Então, pela equação geral da circunferência, que nós vamos colocar aqui embaixo para a gente fazer uma comparação. Mais uma vez, nós temos x menos xc ao quadrado adicionado a y menos yc ao quadrado. Isso tem que ser igual ao raio ao quadrado. Muito bem. Agora, fazendo uma comparação, nós podemos afirmar que xc é igual a 3. Podemos afirmar que yc é igual a menos 2. E podemos afirmar que o raio é igual a 4. Porque 4 ao quadrado vai dar 16. Muito bem, então podemos verificar que o raio é igual a 4. E o centro da circunferência? Nós já temos as coordenadas desse centro. É o xc, que é igual a 3, e o yc, que é igual a menos 2. Só temos que verificar se esse ponto C, que é o centro da nossa circunferência, está no quarto quadrante. Então, vamos descer um pouco aqui para a gente colocar no nosso plano cartesiano e podemos verificar que o ponto C, x igual a 3, y igual a menos 2, está no quarto quadrante. Ok? Então, nós temos uma circunferência cujo raio é igual a 4 e temos uma circunferência cujo centro está no quarto quadrante. Vamos, então, formalizar essa conclusão que nós chegamos aqui. Veja que o centro C dessa circunferência está no quarto quadrante. Podemos marcar com certeza a alternativa C como resposta correta. Muito obrigado e até a próxima resolução.